Estamos de volta com mais um programa Vencendo a Crise. E como eu estava falando com você, situações incômodas, situações difíceis, talvez seja isso que você esteja passando. Você necessita de uma busca. Pastor, eu preciso realmente buscar a presença de Deus? Eu digo que sim. Esse é o meu aconselhamento, esse é o propósito de Deus, que você realmente dependa dele. Nós vamos entrar na mensagem, mas você contemple as imagens do que tem acontecido na Igreja Nação Santa, veja ali como que as pessoas têm buscado e através dos testemunhos que vocês já ouviram, vocês já passaram, já perceberam que realmente houve mudança de vida. Então você vai tentar também falar comigo, ligar para o telefone que está aí na sua tela. Pastor, eu quero falar com o senhor e eu vou te atender. Você vai deixar um recado. Eu quero que você se esforce para que nós estejamos juntos. Antes, veja, contemple aí o que está acontecendo na igreja e ouça essa canção. Como está seu coração? Como está a sua fé? Chegou o momento de conquistar o que Deus tem pra você. É a sua decisão pra ter a solução. Não pare de lutar, é hora de vencer. Levanta agora, veja a terra que o Senhor prometeu conquistar, toma posse de tudo que é seu, levanta agora, veja a terra que o Senhor prometeu conquistar, toma posse de tudo que é teu, conquistar. Vocês acabaram de ouvir essa linda canção que fala de conquista, tomar posse. E é justamente onde eu quero levar você. Uma conquista, a tomar posse, a ser vitorioso, de uma forma consciente. Buscar realmente, como eu tenho dito aqui, esse equilíbrio. Autocontrole nos momentos difíceis, autocontrole e determinação na hora que o espinho estiver incomodando. Sabemos que vamos ter muitos confrontos. O próprio Deus, ele permite, vamos ver dentro dessa palavra, ele permite lições, que nós passemos por dificuldades, passemos por aflições, porque nós somos peregrinos nessa terra, nesse mundo caído. Deus permitiu que tem permitido que nós venhamos a passar por dificuldades para que haja uma restauração. A vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele foi encarnado, foi justamente ele tomar a natureza humana para que nós nos espelhássemos nele. O primogênito, aquele que é o autor do caminho até Deus e foi também o primeiro a chegar na glória celestial. O propósito de Deus é salvação. E sabemos que esse tempo que nós passamos no mundo é um tempo determinado. Mas nós temos uma vida eterna. Nós teremos realmente participação na plenitude de Deus. Então eu quero que você tenha esperança. O programa Vencendo a Crise quer levar você a ter essa esperança, mas sabendo que as dificuldades, elas com certeza serão superadas. Vamos para a palavra, para que você entenda o propósito da mensagem de hoje.
A Bíblia diz assim, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. O título da mensagem diz: o espinho na carne. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Então veja, igreja, irmãos que vocês estão ligados no programa, que foi permitido um conflito, um confronto. A Bíblia fala aqui de Satanás, mensageiro de Satanás, porque ele foi o autor, ele que planejou a queda do homem. Satanás, ele tem planejado a sua queda. Ele quer que você perca a sua identidade espiritual. Ele quer que você perca o controle. E Deus, ele está querendo que você busque. Deus, ele está querendo que você se apegue a Ele novamente. Que você volte a ter discernimento da verdade. É por isso que é necessário que nós venhamos a tomar uma decisão. Porque nós vamos passar, porque a Bíblia fala aqui que o espinho na carne foi permitido para quê? Para que fosse vencida a soberba, para que fosse vencida a exaltação. Muitas vezes o nosso orgulho são sentimentos negativos, irmãos, de uma pessoa que está servindo ao Senhor. O apóstolo Paulo, ele foi um grande servo de Deus, pregou o evangelho para os gentios. Então o propósito de Satanás era o quê? Para que o apóstolo Paulo parasse. O propósito de Satanás é que você pare. Ele vem com um espinho na carne para que você seja realmente testado. Deus permitiu o conflito, Deus está permitindo essa situação para que você entenda melhor, para que você venha depender mais de Deus. Nós estamos passando por diversas circunstâncias difíceis. Eu não estou falando aqui de solução mágica, preste atenção. O Evangelho ele não leva para esse lado. Jesus Cristo, ele não ensinou que nós teríamos soluções rápidas e mágicas para os nossos problemas, mas ele prometeu sim um espírito que nos concederia bom ânimo, um espírito que iria nos cercar, nos proteger a nossa consciência, a nossa alma, para que esse espinho na carne não fosse capaz de nos corromper, nos afastar de Deus, nos voltarmos para os nossos próprios sentimentos, para os desejos do nosso coração, mas mantermos firmeza na nossa comunhão com Deus. Então a Bíblia fala que o espinho na carne, por quê? Porque é uma situação de incômodo, como eu disse. É uma situação que tem incomodado a sua casa, tem incomodado a sua vida, tem te trazido tristeza, tem tentado te levar à angústia, à depressão. Eu estou falando com pessoas que estão depressivas, estão dependendo de remédios para sobreviver, porque são situações muito difíceis, conflitantes. Mas a palavra de Deus, ela vai mostrar que Deus é contigo, Deus é com a senhora, Deus é com o Senhor. Então nesse momento eu quero chamar a sua atenção. Pare um pouquinho de ficar olhando para dentro de si mesma e comece a olhar, prestar atenção na palavra, porque Deus está falando com você. Eu estou sendo usado por Deus para transmitir uma mensagem, para te avivar, mostrar a você que as dificuldades, elas não são capazes de te vencer. E a palavra diz aqui claramente, vamos repetir o versículo 1, para que não me ensoberbecesse. Veja que o propósito de Deus é uma edificação. O propósito de Deus, quando nós passamos por lições, passamos por dificuldades, Ele quer nos edificar. Pastor, quem permitiu esse mal na vida do apóstolo Paulo? Foi o próprio Deus. Porque havia uma missão, um propósito grande na vida do apóstolo Paulo, como há um propósito grande na sua vida. Eu quero que você se coloque no lugar dele agora. Se coloque no lugar do apóstolo Paulo, porque você está com um espinho na carne. Você está passando por um momento difícil. Pastor, eu estou machucada, eu estou sendo humilhada,
eu estou sendo oprimida dentro da minha própria casa pelo meu marido, pela minha esposa, eu estou com um espinho na carne por uma grande dificuldade financeira, eu estou aqui num leito de hospital assistindo o Senhor. Mas eu quero que você tenha certeza de que Deus, Ele te dá força, Ele te sustenta, Ele quer que você se aproxime, Ele permitiu essa situação. Então agora aproveite esse momento de fraqueza aparente, vai ser justamente para a manifestação de uma glória sobrenatural, de um poder sobrenatural na sua vida. A permissão das dificuldades é justamente para que nós nos aproximemos de Deus, irmãos. Há conselhos de Deus em todas as dificuldades. É isso que você tem que aprender. Talvez você esteja clamando para sair do problema, mas qual é o ensinamento que Deus está querendo trazer para mim, pastor? Qual é o ensinamento que eu posso tirar desse momento difícil? Qual é a experiência que eu posso adquirir dessa situação? Então eu quero que você hoje olhe para esse prisma. Não por esse prisma. Não fique querendo somente extrair de Deus benefícios. Deus quer que nós venhamos a buscar a vontade dEle, principalmente nas nossas dificuldades. Por quê? Porque nas dificuldades a comunhão com Deus é maior, a busca a Deus é maior nas dificuldades. Então por isso que eu quero que a senhora preste atenção agora. Eu quero que agora a senhora nesse momento difícil aí no leito, ou na depressão, ou na dependência de remédios, ou com essa enfermidade, um câncer. Ah, pastor, é um câncer que o médico diz que não tem jeito, eu tenho que me submeter à quimioterapia, agora eu vou ficar nesse tratamento pro resto da vida. Mas eu quero dizer a você que o nosso Deus é o Deus do impossível. Ele pode todas as coisas. Então se aproxime dele com fé, irmã. Entre na presença de Deus hoje com coragem, porque o apóstolo Paulo buscou a presença do Senhor, ele clamou a Deus. Mas só que eu tenho que ter a sabedoria que a palavra está me ensinando. Buscar a vontade de Deus em primeiro lugar. Qual é o conselho de Deus dentro desse seu problema? Talvez seja um juízo, talvez seja um castigo que nós estamos passando. Vivemos situações difíceis, talvez por consequências dos nossos próprios atos, e estamos querendo somente a solução. Me tira disso, Senhor. Me livra dessa situação. Mas o que te levou a isso, meu irmão? Você já parou para pensar? O que te levou a essa crise depressiva? Você precisava ser mais espiritual e você estava na carne. O apóstolo estava se exaltando, o apóstolo estava se ensoberbecendo. O próprio Deus viu no íntimo do apóstolo Paulo um orgulho espiritual. E nós temos que ter esse controle. Cuidado com a exaltação, cuidado com a precipitação. Quantas pessoas hoje estão com espinho na carne por causa da precipitação? Se precipitaram em algumas atitudes, tomaram decisões apressadas, decisões sem ouvir primeiro o conselho de Deus. É isso que nós precisamos. Pare primeiro e pense. Pare primeiro e olhe. Olhe para Deus. Chegue na igreja concentrado. Senhor, fale comigo hoje. Qual é o seu propósito, Senhor? Eis-me aqui, ó Pai. Mesmo diante dessa dificuldade que eu estou passando, eu estou aqui num leito de hospital, Senhor, mas eu quero ouvir a sua voz, eu quero extrair ensinamentos, Senhor, dessa situação. Derrama sobre mim agora uma segurança, uma garantia, para que eu possa suportar essa dificuldade. Talvez o momento não seja da extração do espinho. Deus talvez queira que você alcance um grau de espiritualidade muito maior. Ele quer que essa comunhão seja mais estreita. Então vamos praticar isso agora. Vamos praticar, vamos ver o que há de negativo dentro de nós. O que tem nos levado às crises. O que tem nos levado às dificuldades. Porque nós precisamos vencer. E ele disse claramente aqui, volto a repetir: foi-me posto o espinho na carne, mensageiro de Satanás. Olha o conflito espiritual. Coisas que atingem a alma. Conflito com o nosso maior adversário, Satanás. Muitas pessoas ouvem e veem esse nome na Bíblia, mas fogem com medo dele. Tem igreja que não fala do diabo. Tem igreja que não fala de Satanás, que realmente é um anjo caído. Ele foi vencido pelo nosso Senhor Jesus Cristo na cruz.
E o propósito de Deus é que você também tenha vitória sobre ele, sobre essa proposta dele. Por quê? Porque ele coloca o orgulho, ele coloca esse ensoberbecimento, ele coloca o materialismo, ele coloca a cobiça, ele coloca isso tudo. Essa é a proposta dele. Os sentimentos negativos, irmãos, que muitas vezes estão em nossos corações, são proposta desse mensageiro. E no final Deus proporciona, Deus permite o confronto para que nós venhamos a extrair lições, venhamos a conhecer a vontade de Deus. Será que eu vou fazer a vontade de Deus ou a vontade do diabo? Será que eu vou viver uma vida espiritual ou uma vida carnal? É isso que a Bíblia está mostrando aqui. Exaltação, orgulho, carne. Vida na presença de Deus, suportar aflições, vida espiritual. Então, para que eu não me exalte, olha só, para me esbofetear, para me bater, talvez a senhora esteja apanhando de alguma situação da vida. Pastor, eu estou apanhando sim. Eu estou apanhando hoje por causa da disciplina dos meus filhos. Hoje eu estou apanhando porque eu estou com filhos problemáticos. E qual é o ensinamento? Eu vou voltar daqui a pouco. Você vai ouvindo uma canção, mais uma vez, mas acompanhe a linha de raciocínio do programa. Não perca a linha de raciocínio, o ensinamento espiritual que eu estou passando para você. Conflito, estamos falando de conflitos, estamos falando de situações difíceis e agora Deus vai nos mostrar a solução. Ouça essa canção e eu volto daqui a pouco. Eu preciso de um milagre, só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso para que ouça minha voz. Filho de Davi, socorre-me. Sem ti eu sou tão frágil. Senhor, vem me socorrer. Combate meu, eu preciso de um milagre. Só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso para que ouça minha voz. Davi, socorre-me. Sem ti eu sou tão frágil. A tua mão me sustenta de pé. Mesmo que tudo se acabe, ainda me resta
Veja bem, o apóstolo disse, para me esbofetear. Isso quer dizer o que, pastor? Que está havendo um conflito na sua vida. Entenda o sentido da palavra. É assim que nós temos que meditar. Se coloque dentro da mensagem como o personagem. Você está sendo esbofeteado e ele disse, para que não me exalte, tem um propósito. Eu volto a repetir, o propósito dos conflitos, das lições que nós somos submetidos, são lições necessárias pelo destino, por aquilo que nós vamos plantando, nós vamos colhendo, mas Deus, Ele quer nos colocar numa direção. Deus, Ele quer dirigir a nossa vida. Deus, Ele quer que nós sejamos dependentes dEle. Isso é muito importante. A pessoa com orgulho, a pessoa que tem usado a sua própria força, ela talvez hoje esteja sendo esbofeteada, ela esteja sentindo o peso dos problemas, porque ela está agindo de uma forma independente e não na dependência de Deus. Preste atenção, eu quero trazer a senhora, o senhor, você que é jovem, que possa estar sendo esbofeteado de alguma maneira. Pastor, eu estou apanhando na vida, eu estou apanhando nessas lições que eu estou passando, as circunstâncias que eu estou passando estão me trazendo grande incômodo, um sofrimento extremo, mas eu sei que você vai vencer. Através dessa lição eu sei que você vai vencer. E a Bíblia diz assim, olha o que o apóstolo Paulo fez. Por causa disso, versículo 8, acompanha aí na sua Bíblia, acompanha aí na tela. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Você tem feito muitas orações. Você tem orado pedindo que o espinho seja tirado. Mas será que você, como eu disse, tem buscado conhecer a vontade de Deus? Nós estamos chegando na igreja hoje buscando os benefícios. Até mesmo porque os próprios pregadores, eles estão levando as pessoas somente a usar a Deus para extrair dele os benefícios. Somente querendo as bênçãos, mas jamais querem dobrar os joelhos e se submeter à autoridade de Deus. Conhecer a vontade de Deus, conhecer o propósito de Deus para nós, o que Ele quer para nós. Essa é a oração sábia. Jesus Cristo no Getsêmani, a Bíblia diz que Ele também clamou por 3 vezes, pedindo a Deus que afastasse dele o cálice, que aquele plano da salvação, onde ele seria submetido à cruz, à morte de cruz, aquilo fosse afastado. Suportar o pecado da humanidade sobre ele. Um momento, aquilo foi um grande espinho na carne do nosso Senhor Jesus Cristo, mas ele, como exemplo de uma pessoa edificada espiritualmente, aquele que se tornou carne, se tornou carne e sangue, porque ele viveu encarnado no nosso meio. A natureza humana estava sobre Jesus Cristo, mas qual foi a resposta de Jesus Cristo a essa situação, ao espinho na carne? Ele pediu que Deus realmente afastasse o cálice, mas ele disse, Senhor, se não for possível, que seja feita a sua vontade. Jesus estava na direção de Deus. Jesus estava andando nos caminhos de Deus. E por isso ele recebeu sustentação. Ele foi para a cruz, foi. Aparentemente, para os leigos, para aqueles que não têm intimidade com o Evangelho, Jesus Cristo estava sendo derrotado ali. Aqueles que não conheciam Jesus, a intimidade de Jesus com Deus, para eles, Jesus estava sozinho. Jesus estava sendo ali crucificado, pagando pelos seus pecados. Mas na verdade ele não estava pagando pelos pecados dele, estava pagando pelos nossos. E ele estava recebendo vitória naquela aparente derrota. A senhora, aonde que eu quero chegar? A senhora, nesse momento difícil, está recebendo uma grande vitória. Nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele clamou por 3 vezes, mas aí ele parou. Ele parou por quê? Porque ele viu que Deus não respondeu, então ele procurou se edificar mais espiritualmente. Ele procurou mais comunhão com Deus. É assim que acontece, irmão. Na hora que as coisas as orações não são respondidas, quando nós recebemos um não de Deus, não é para que nós venhamos a nos desesperar. Pelo contrário, eu estou, pastor, passando por um momento muito difícil, eu tenho clamado a Deus, mas eu não tenho tido a resposta. Então não fique preocupada, não fique alterada, não perca o seu controle. Continue na comunhão.
Continue buscando orar, jejuar. Se concentre, pare um pouquinho e olhe para Deus, olhe para o alto. Não fique olhando para os problemas, não fique olhando para as críticas, não fique olhando para a ação, muitas vezes agressiva das pessoas. O espinho está, pastor, eles estão futucando com esse espinho. Mas a senhora pare, continue orando a Deus agora, querendo conhecer a vontade dele. Jesus orou e ele não ouviu resposta do céu. A Bíblia mostra que o céu se calou naquele momento. Afasta de mim este cálice. Quando Jesus viu que não havia resposta, mas se não for possível, Senhor, que seja feita a sua vontade. Então fale agora com Deus, Senhor, que seja feita a sua vontade. Se é um juízo, se é um pecado que eu cometi, eu esteja passando por um castigo, se foi um erro de conduta no falar, no agir, eu agora, Senhor, eu quero que o Senhor me perdoe. Eu me arrependo. Talvez a senhora tenha que se arrepender de algumas coisas. A senhora tem que confessar para quebrar essa maldição que está sobre a sua vida. A comunhão com Deus, ela é maior quando há arrependimento, quando há confissão. Eu só curo o meu interior quando eu me humilho na presença de Deus. O apóstolo Paulo estava se exaltando. Você talvez tenha se exaltado por causa da condição financeira, por causa da sua posição. É aquele homem durão dentro de casa, autoritário, porque você coloca a sua mulher debaixo dos seus pés. E talvez hoje o espinho na carne seja justamente por isso, porque Deus quer que você seja mais humilde. Deus quer que você viva uma vida mais espiritual e não viva pela sua própria consciência. A consciência minha hoje tem que ser dirigida pelo Espírito de Deus. Eu tenho que viver dentro da palavra, dentro da verdade. Então ele clamou por 3 vezes, mas a resposta foi não. Quando a resposta é não, mas não é para que eu me afaste, é para que eu me aproxime mais. Quando a dificuldade chega no ponto mais alto, eu estou vencendo. Jesus foi para a cruz e teve a morte de cruz, mas ele venceu. É isso que nós temos que aprender. Mas como cristãos, eu estou chamando hoje a senhora, o senhor, eu estou propondo uma conversão. Eu estou propondo uma conversão, uma mudança de caminho, mudança de forma de viver, mudança de pensamento. Arrependimento é mudança de pensamento. Como que você tem agido? A forma que você tem agido é uma forma autoritária. Você tem vivido pelo seu próprio pensamento, sem a direção de Deus. Então você hoje vai entrar na presença de Deus. Você hoje vai buscar ao Senhor. 3 vezes eu pedi para que o espinho fosse removido e não houve resposta. E o apóstolo diz assim, olha, no versículo 9: então ele me disse, ó, veja a resposta de Deus: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Irmão, que maravilha. O que é graça, pastor? Graça é a presença de Deus. Graça é quando eu recebo força, sustentação, eu recebo presença espiritual, é fortalecimento espiritual, a minha consciência firme de que Deus proverá, a minha consciência firme de que Deus já preparou a saída, a minha libertação, mas ele tem um propósito nessa lição que eu tenho que aprender, eu tenho que extrair conhecimento. A minha graça te basta. Não é o que você quer, é o que Deus quer, que está falando com você hoje. Não é o seu tempo, minha irmã. Não é o seu tempo, meu irmão. Mas é o tempo de Deus. A minha graça te basta. Então peça, Senhor, envia a sua graça, envia o seu poder de sustentação. Senhor, me dá equilíbrio nessa crise do casamento, porque eu estou a ponto de abandonar tudo, porque eu não ouvi resposta, mas não é para que a senhora abandone tudo. Peça graça a Deus, peça iluminação. Eu preciso ter estratégia. A minha mente tem que estar funcionando. Eu não posso entrar no desespero de ficar só pedindo uma coisa. Abre o pensamento, abre a sua visão para aquilo que Deus quer. E eu tenho certeza que você vai receber a vitória. A minha graça te basta. E ele diz assim, olha, continuando no versículo 9, acompanha aí. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha que ponto maravilhoso da palavra, que revelação. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso quer dizer o quê? Na hora que eu estou caído, na hora que eu estou sendo sufocado, na hora que o espinho está espetando bem fundo, no fundo da minha alma, ele está espetando a minha alma.
é a hora que eu tenho que me aproximar mais de Deus. Nessa hora eu tenho que me lançar aos pés de Jesus. Eu tenho que me humilhar mais. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Olha o que Deus está falando com a senhora. Pastor, então quer dizer, parece que eu estou morrendo, mas eu agora vou confiar em Deus, e o poder de Deus, Ele vai me levantar. O poder de Deus, Ele vai me sustentar e vai me tirar do cativeiro, como Davi no Salmo 40. Esperei pacientemente no Senhor, e Ele me tirou de um tremendal de lamas e de um charco de lodo. Está lá no Salmo 40. Paciência, meu irmão. A primeira virtude do cristão é a esperança. A esperança é filha da fé. Espere em Deus. Tenha paciência. Eu sei que Ele vai te levantar, mas isso depende do que, pastor? De comunhão. Eu tenho que acessar a presença de Deus. Eu tenho que me converter. Eu tenho que confiar na obra de Jesus Cristo. Confessar Jesus como meu Senhor e Salvador. Isso é cristianismo. Não é simplesmente chegar na igreja, solução rápida, propósitos de dinheiro. Isso não vai levar você a nada. Isso tem te enganado, isso tem massageado o seu ego, isso tem massageado a sua exaltação. Pelo contrário, ao invés de você se humilhar, hoje você quer cobrar de Deus, porque você fez o propósito e você acha que a resposta tem que vir no tempo que você quer. Mas não é assim não, minha irmã. Não é assim não. Essa teologia é uma teologia falsa. Eu vou voltar daqui a pouco com o desfecho da mensagem. Eu tenho certeza que você vai receber a sua vitória. Mas procure prestar atenção na pregação, nos detalhes. Cada palavra tem um significado. O pastor Luiz Fernando, ele é detalhista, sim, porque cada palavra ela me revela uma verdade. Nós estamos vendo hoje as pregações rápidas, passando por cima da palavra, adaptações à palavra de Deus, mas aqui você não vai encontrar isso não. Aqui eu vou falar a verdade e eu tenho certeza que a palavra é poderosa para mudar a sua vida. Daqui a pouco eu volto em nome de Jesus. Estamos de volta, acompanhe a palavra na sequência. No versículo 9, a Bíblia diz assim: porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Uma pessoa que está numa situação difícil, ela vai querer sair, é o natural. Talvez você hoje esteja desanimado, caiu numa situação difícil, numa situação de incômodo, de grande dificuldade, como a palavra expressa, um espinho na carne, mas a fraqueza, ao invés de dar a você impulso para você mudar, você se acomodou. É por isso que nós temos que buscar a graça de Deus. Hoje a senhora se acomodou com a doença. Hoje você que está usando o entorpecente, que precisa da graça de Deus, precisa da presença do Espírito de Deus, para que haja uma iluminação e você possa discernir a verdade, se aproximar de Deus com essa certeza de fé, você se acomodou. Então por isso que Deus falou para o apóstolo Paulo, é a mesma coisa que a pessoa que fica orando pedindo uma coisa só o tempo inteiro. Eu tenho que mudar a estratégia. Não, Senhor, qual é a sua vontade? O que o Senhor quer que eu aprenda? Eu estou sendo consumido por essa droga, então eu tenho que largar essa porcaria. Eu tenho que largar, eu tenho que me esforçar. O Senhor quer que eu te busque mais? O Senhor quer que eu me lance aos seus pés? Esse é o propósito de Deus. Esse é o propósito de Deus nas grandes dificuldades, meus irmãos. Você chegou no fundo do poço, mas é um momento de fraqueza. E a palavra está dizendo, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então quer dizer, agora, pastor, eu vou encontrar minha saída. Agora eu vou orar mais. Agora eu vou para uma igreja, porque eu não estou suportando mais esse sufoco. Foi o que aconteceu comigo. Eu cheguei num momento de extrema fraqueza para mim, porque cada um tem uma resistência. A Bíblia diz que o fardo nunca é maior do que a capacidade de carregar. Então, quando eu estava na extrema fraqueza, eu busquei a Deus. Eu saí procurando uma igreja. Eu não conhecia, não tinha intimidade com Deus, mas eu falei, eu preciso. A sede bateu forte, a fome bateu forte, a fome espiritual era maior do que tudo. Então eu precisei buscar, e hoje talvez esse seja o seu problema. Uma grande fome espiritual, uma fraqueza extrema, mas você não olha para Deus. Você olha para dentro de você, você olha para suas dificuldades, mas você não se mexe. Peça graça a Deus hoje. A minha graça te basta. E ele diz assim, olha a resposta do apóstolo Paulo à revelação de Deus. De boa vontade, pois,
mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. De boa vontade, estado espiritual. Pastor, eu estou numa situação difícil realmente, mas eu sei que eu não devo me abater. Eu sei que eu não devo negar a Jesus Cristo. Veja bem, irmãos, ele recebeu a revelação, eu preciso clamar pela graça, e no momento da fraqueza o poder de Deus é maior na minha vida. Então eu vou permanecer com o meu estado de espírito elevado. Não se aflija por essa dificuldade. É o que Deus está falando com você. Clama a mim e eu responder-te-ei. Anunciarei para você coisas grandes que ainda não sabes. Deus, ele tem buscado falar com você, meu irmão. Ele tem buscado falar com a senhora, você jovem, você no presídio. A senhora tem um filho no presídio. Então clame a Deus por graça. O tempo não vai te consumir. A demora da prova não é o principal. Não é a minha condição física, mas é a minha condição espiritual. Uma pessoa cheia de graça é uma pessoa espiritualmente edificada. Uma pessoa cheia de graça é uma pessoa que busca comunhão com Deus constantemente. Essa é a solução para o seu problema. Confiar, mantenha a boa vontade, mantenha o bom ânimo, continue olhando para Jesus Cristo, porque o poder de Cristo, o poder de Deus vai se aperfeiçoar cada vez mais na sua vida. Eu tenho que, no momento da crise, no momento da dificuldade, no momento do desemprego, da crise financeira, da enfermidade, quanto mais difícil for a situação, maior tem que ser o meu impulso espiritual, a minha busca. Esse é o ensinamento que nós estamos recebendo aqui hoje. E ele disse assim, de boa vontade, repetindo, irmãos, pois mais, versículo 9 aí, acompanhe, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas. Quer dizer, o meu estado será de glorificar ao Senhor. Eu não vou perder a comunhão por causa da dificuldade. Eu não vou me entristecer porque as coisas não estão acontecendo como eu quero que aconteça. Eu busquei, eu pedi, eu clamei a Deus, mas a resposta não foi da forma, pastor, que eu busquei. Nem muito menos eu recebi uma resposta. Eu ouvi um não. O céu ficou em silêncio, como foi com o nosso Senhor Jesus no Getsemane. Mas ele permaneceu firme, que seja feita a sua vontade, Pai. Se é para eu beber o cálice do sofrimento, eu vou beber. E eu sei que o Senhor vai me sustentar. Eu sei que o Senhor vai me dar vitória, mesmo nessa aparente derrota. Nessa aparente quebra da sua empresa. Você talvez esteja hoje dizendo, se as pessoas falaram, você faliu, você está quebrado. Mas eu digo a você que Deus, ele te levanta. Deus, ele restaura o seu íntimo se você buscar essa graça. Deus vai te dar condicionamento psicológico, porque você antes vivia na exaltação. Antes você vivia pelo seu próprio ego, pelo seu orgulho, pelo seu materialismo, pela sua condição. Hoje as coisas ficaram ruins, mas eu quero dizer que você depende da graça de Deus. Não é a condição externa, irmão, que vai nos dizer se nós vamos sobreviver ou não, mas se o Espírito me gloriar, boa vontade para gloriar a Deus, boa vontade para me render aos pés do Senhor, principalmente nos momentos de crise. E esse é o propósito de Deus nesse problema que a senhora está passando. Buscar mais, orar mais, depender mais de Deus. E eu tenho certeza que a vitória vem. E ele disse assim para nós concluirmos, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. É o que mais nós precisamos. O poder de Cristo que foi revelado na cruz do Calvário. Venceu a morte, venceu o inferno. Venceu todos os opressores, venceu Satanás. Ele venceu a morte, venceu o inferno, venceu Satanás. Preste atenção, irmãos. Preste atenção, isso hoje é o conflito que você está passando. O mensageiro de Satanás está te atormentando, porque ele coloca esse desejo do vício maldito, da droga. Satanás está te atormentando por causa de uma feitiçaria, uma macumbaria. Você ouviu alguém dizer que você foi vítima de um trabalho, mas o poder de Cristo te sustenta e livra você desse mal. A Bíblia diz que Jesus Cristo veio para desfazer as obras do diabo. O poder de Cristo veio para isso, para justamente anular esse mal. Jesus quer tirar o espinho da carne. Jesus quer te restaurar, principalmente a nível de alma, a nível de consciência. Uma consciência turbada, uma pessoa na depressão profunda, uma pessoa trancada num quarto escuro, como seja hoje a sua situação. Talvez hoje seja essa a sua situação. Mas o poder de Cristo se aperfeiçoa na fraqueza. Venha estar conosco na igreja.
Venha buscar conhecer a palavra de Deus, porque daqui a pouco eu vou levantar um clamor pela senhora, eu vou levantar um clamor pelo senhor, mesmo num leito de hospital. Eu não sei qual é o seu problema, mas o programa entrou no ar. Deus permitiu esse encontro, porque Ele está falando com a senhora, usando esse humilde servo para falar com a senhora, para falar com o senhor, para falar com você que é jovem. Uma jovem aí que talvez esteja chorando por causa de um relacionamento, de um namoro que foi desfeito. E nós vamos para a conclusão. A Bíblia diz assim, olha, versículo 10 para finalizar: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou mais forte. Sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, pessoas que estão me afrontando, fraquezas de todas as naturezas, necessidades talvez físicas, necessidades materiais, pessoas que estão passando por dificuldade financeira. Isso tem abatido muito o seu psicológico, tem sido um espinho na carne, porque você tem clamado e não tem ouvido a resposta de Deus. Então eu quero dizer que hoje, por essa consciência edificada, por essa visão espiritual, Jesus vai te libertar, porque o propósito de Deus foi alcançado. Pastor, eu tenho que depender mais de Deus nos momentos que eu sou injuriado. Eu não vou usar mais a minha força nessa perseguição, nesse sofrimento. A Bíblia diz assim: sofrimento, necessidade, perseguições, angústia, situações de aperto. Uma pessoa angustiada é uma pessoa que está sendo apertada, exprimida em alguma situação, situações sem saída. Eu não vejo resposta. Eu tomo remédio, mas o remédio não tem suprido a minha necessidade. Mas o que você precisa é do poder de Cristo. E eu vou invocar o poder de Cristo em favor da sua vida. E a Bíblia diz: no momento em que estou fraco, preste atenção, irmãos. Quando sou fraco, então é que sou forte. Quando sou fraco, é que sou forte. Hoje muda tudo. Mudou a visão, a sua visão mudou. No momento da minha extrema fraqueza, no momento da minha extrema dificuldade, eu sou fortalecido, porque a fraqueza fez com que eu buscasse a Deus. Foi o que o apóstolo Paulo revelou aqui. O momento da fraqueza, o momento da doença, o momento da dificuldade, ao invés de fazer com que eu desanimasse, ele se gloriou. Ele teve boa vontade. Jesus Cristo disse: tem de bom ânimo. Foi justamente o que o apóstolo Paulo praticou aqui. O bom ânimo. Um espírito renovado, um espírito cada vez mais buscando renovação de forças, porque eu sei que no momento oportuno Deus vai me exaltar. A Bíblia diz se humilhe debaixo da mão poderosa de Deus, e no momento oportuno Ele vai te exaltar. E é justamente o propósito dessa palavra: se humilhar, sair da exaltação, sair da soberba e viver uma vida de comunhão com Deus. Eu vou levantar um clamor para você daqui a pouco. Prepare o seu copo com água, documentos, tudo que representa o seu problema, porque o programa tem o nome de Vencendo a Crise, porque ele quer abarcar realmente os seus problemas e realmente te dar vitória. Então você vai juntar os documentos, o contrato da empresa, o cartão de crédito que está estourado. Hoje você vai começar a clamar por graça. Hoje você vai começar a se lançar aos pés de Jesus, porque eu estou falando de um poder sobrenatural, uma ação mística do Espírito de Deus agindo dentro de você para te dar iluminação, para te dar abertura, para mostrar a você que você é capaz. Eu vou mostrar a você que o Espírito de Deus é capaz de realmente te dar condição de vencer. Daqui a pouco eu volto com a oração da fé e eu vou te abençoar. Eu tenho certeza que nessa fraqueza você vai receber a sua vitória.